Bem-vindos, então, à nossa segunda aula desse módulo de tecnologia de leite e derivados. E nessa aula a gente vai falar sobre dois importantes processos que são o tratamento térmico do leite e também a coagulação. Vamos lá. É permitido em alguns países a venda de leite cru. Portanto, aqui no Brasil é proibido a venda de leite cru. Então, por que que é proibido? Porque associado ao leite cru, a gente pode ter zoonoses vindo do animal para a pessoa. Então, a gente já, desde década de 70 que a gente não pode produzir leite e vender leite cru no nosso país, pelo risco de patógenos vindos dos animais, como brucelose, por exemplo, e tuberculose. A brucelose, existe vacina, e mas às vezes o gado pode não estar vacinado, não é que pode, assim, pode acontecer dele não estar, ele deveria estar vacinado, mas também a gente pode ter a tuberculose, que não tem vacina para ela. Tá? Então, como que a gente procede se a gente quiser fazer a tratamento térmico, a pasteurização do nosso leite? Bom, a gente tem o leite pasteurizado só, e a gente tem o leite que a gente considera esterilizado, que seria uma super pasteurização. A diferença de um para outro é que o leite, quando ele foi só pasteurizado, ele precisa ser mantido ainda refrigerado. Então, nesses dois casos, ele só pode ser vendido quando ele tem refrigeração. No caso do leite UHT, ele é mantido, ele pode ser mantido por até 4 meses, dependendo do processo, no máximo 6 meses, fora da geladeira. E ele dura muito. Quando surgiu esse tipo de leite aqui no Brasil, a gente dizia que esse leite, a gente não, né? Algumas pessoas diziam que devia ter algum conservante proibido, como um formol, uma coisa tóxica, que esse leite faria muito mal. Então, até hoje, ele tem um estigma ruim, mas na verdade, a única coisa é que ele tem um tratamento térmico muito intenso. Então, as pessoas estão acostumadas a beber leite cru, ou até o leite só pasteurizado, podem sentir, algumas pessoas sentem, eu nem sinto esse sabor, mas é um leve sabor de cozido devido ao excesso de temperatura que foi utilizada nesse leite. Quando a gente tem esse cenário da pasteurização, a gente visa somente a destruição dos micro-organismos que são patógenos, ou seja, que fazem mal à saúde, enquanto vários outros ainda podem estar vivos ali e causar a contaminação. Lembra que a gente falou do processo de esterilização e pasteurização, né? Anteriormente, na aula de outro módulo. Então, quando a gente fala em pasteurização, a gente está visando só a morte dos patógenos. É claro que se a gente for investigar, a gente não conseguiu destruir totalmente, mas todos que estão aqui não conseguem se desenvolver durante a validade do produto. Na esterilização é a mesma coisa, principalmente esterilização. Então, eu vou ter 99,9% de redução dos micro-organismos que estavam aqui. Alguns, por um lado, pode restar, mas ele não vai se desenvolver durante a validade do produto. Então, ele é seguro, né? E por isso ele dura tanto tempo. Bom, então, como que a gente procede? A pasteurização ela pode ter algumas temperaturas. A gente usa a pasteurização lenta, 62 a 68, muitas vezes 65, que é o meio, né? Por 30 minutos. É uma coisa que a gente consegue fazer na panela, fervendo com temperatura e deixando um banho de água fria por perto. E a rápida, que eu preciso de equipamento industrial, 72 ou até 85 graus, dependendo do rigor que a fábrica vai optar, por 15 segundos. Como que a gente consegue fazer isso em casa? Só o tempo de resfriar levaria muito mais tempo, né? Até ele atingir essa temperatura. Então, isso precisa de um equipamento próprio. A gente não consegue fazer em casa. A gente iria danificar assim, excessivamente vitaminas e até um pouco a proteína no tratamento onde a gente demorasse muito para atingir essa temperatura. Bom, e a esterilização. Então, a gente pode chamar de ultrapasteurização ou esterilização ultra alta em português, seria UAT, a gente usa a sigla em inglês de Ultra High Temperature, e ele vai de 130 a 150, dependendo também do rigor da indústria, por 3 a 5 segundos. Aqui também não tem como fazer isso de forma caseira. A única que a gente consegue fazer de forma caseira é essa primeira aqui. Então, quando a gente vai sabendo as diferenças entre os tipos de leite, os tipos de processo, tem um artigo também da Milk Point, como eu falei na aula número 1, que eu ia trazer bastante coisinha deles, que fala as diferenças do leite fluido no Brasil, porque leite fluido é esse leite de bebê, que não é o leite em pó, que não é um leite condensado. Então, a diferença dos leites fluidos no Brasil
Então, quem quiser saber mais sobre isso, ou não tiver muita informação, sentir que está um pouco perdido aqui nesse ponto, faça uma pausa e dá uma lida nesse artigo, um artigo bem rápido, uma linguagem bem tranquila, tá? Bom, vamos lá. Continuando, então, para quem não tem dúvida, eu já leu e voltou. Então, vamos lá. Se eu pensar nos métodos, né? Então, método caseiro, mas não o 65, aquele que eu fervo o leite, né? Porque o 65, ele nunca vai ferver o leite. Então, eu vou afetar esse leite de uma forma muito diferente, com muito mais cuidado, né? Aqui seria esse o equipamento industrial para fazer isso que eu falei que dá para fazer em casa, 65 por 30 minutos, né? Naquela variação que eu já tinha mostrado, 62, 68. Então, aqui dentro seria uma grande panelona, né? E aqui em volta a gente tem, a gente fala que é um tanque encamisado, porque ele tem uma parte vazia aqui dentro que vai circular vapor para aquecer o líquido primeiro que está aqui, e depois água gelada para resfriar esse líquido que está aqui. Então, é um equipamento também industrial que não vai ter em casa, mas as cooperativas têm condição de ter. Ou se eu quero um tratamento mais sofisticado, por exemplo, eu tenho o tratamento de o trocador de calor a placas, onde eu tenho uma plaquinha, desculpa, gente, uma plaquinha colada atrás da outra, e aí onde está em azul seria onde o meu leite, em azul vermelho primeiro, onde ele é aquecido, e depois rapidamente ele entra resfriando, então esse leite ele vai passar nas aletas dessa placa de metal, e, e entrar em contato externo com o vapor, depois entrar em contato com o externo gelado, e aí eu consigo aquelas temperaturas, né, muito rápidas, que eu falei que não tem como conseguir em casa. E desses 3 métodos, qual afetaria mais? Muita gente diz esse, porque a temperatura é mais alta, né? Mas se vocês lembrarem, ele fica por uma quantidade de tempo muito pequenininha. Então, eu não consigo afetar tanto assim. Eu vou ter afetar esse leite ligeiramente, e isso, o único derivado que pode ter problema com isso seria na hora da gente fazer queijos. E esse aqui, então, nem se fala, né? Afetaria muito mais. Mas quando eu pego esses 3, o que mais vai afetar seria esse de ferver em casa, porque demora muito para a temperatura chegar a 100 graus. Depois, muito para ele resfriar. Eu vou afetar ele por muito tempo, né? E uma coisa visível que a gente vê que a gente afeta esse produto é porque forma aquilo que eu falei que aqui no Brasil a gente chama de nata, que é aquela película de proteína do soro desnaturada. Então, em termos de biodisponibilidade para ingestão, ela tá ok ainda, mas em termos visuais, ela não agrada muito o consumidor. E se eu quiser fazer alguma coisa com ela, ela não está mais apta para interagir com o alimento. Às vezes a gente gostaria de ter ela, por exemplo, compondo a um iogurte para ajudar na retenção de água, com alguns processos que a gente faz uma leve tratamento térmico nela para ela iniciar essa coagulação, mas não tão intenso. Mas nesse caso que ela já formou a película, eu não consigo nem que ela me ajude em nenhum processo que eu tiver em tecnologia. Bom, então essa desnaturação de proteína de soro é um dos indícios de que eu estou excessivamente degradando o meu leite com a temperatura descuidada que a gente faz em casa. Bom, e qual é o grupo daquelas proteínas que a gente tinha que pode sofrer coagulação mesmo? A gente tinha caseínas, proteínas do soro, e eram as caseínas. Lembra que eu falei que um dos terminais das caseínas se afeta? E eu tinha comentado com vocês, então, que as caseínas são 80% e que elas, na verdade, são um conjunto de várias caseínas ligadas, formando uma grande molécula, mas na verdade são várias micelas de caseínas. Perdão, pessoal, um aviso aqui, me desculpe. Então, quando eu tenho essa minha estrutura, se vocês repararem que eu falei que tem um dos fragmentos que tem uns cabelinhos, que é uma estrutura que tem afinidade com a água, seria representado aqui por esse azulão, né? Tem essa cor mais azulona, e que tem esses terminais aqui, que a gente fala que são terminais hidrofílicos, são, na verdade, terminais que são glicoproteicos, não são proteínas ligadas, e aqui está representado por verde, onde seriam a parte glicídica dessa ligação, que ele faz aqui, e justamente são esses açúcares que tem, né, nessa composição desse cabelinho que fazem ele se ligar à água e ser hidrofílico, né? E que faz ele, quando está no leite, ele está ótimo. Quando eles são afetados, então, como eu falei, por pH ou por enzimas, eles sofrem a coagulação. E é aí que a gente tem iogurte, é aí que a gente tem queijo. Então, vamos entender um pouquinho melhor a coagulação. Então, a coagulação pode ser feita por enzimas.
E aqui, como não dá para a gente detalhar que essa aula é muito curtinha, eu deixei um artigo explicando melhor como que acontece essa coagulação enzimática. Então, deem uma pausa se vocês não sabem como que é a coagulação enzimática, que essa é onde a enzima vai cortar esse cabelinho, e aí a gente vai ter o início da coagulação enzimática. Essa coagulação com enzimas é muito usada no processamento de queijos. E dá uma pausa e volta. Quem já sabia, continua comigo. Então, vamos lá. Todos que pausaram ou não. E aí, o que é essa enzima? Essa enzima, ela originalmente ela era tirada do quarto estômago de ruminantes, né? Como no caso a vaca. E esse quarto estômago é chamado de abômaço, ou chamado de coagulador também. Mas não tem como tirar a enzima de quarto estômago de ruminantes eternamente por um preço viável e tudo mais. Então, hoje em dia, a maior parte da enzima mais barata, mais acessível economicamente que a gente encontra aqui no Brasil, ela é feita por engenharia genética. E ela é encontrada a um baixo custo. Também é possível usar proteases de origem não animal. Então, é, tem várias plantas, como por exemplo o mamão, que produz protease. Só que a do mamão, que é a papaina ou a bromelina do abacaxi, elas são bastante proteolíticas, mas não específicas para cortar no lugar certo, como seriam as enzimas da renina, que é esse coalho vindo do quarto estômago de ruminantes. Então, elas iam cortar, mas de uma forma tão intensa que elas resultam nos peptídeos menores que são muito amargos e indesejáveis. Existem plantas que têm proteases similares e podem sim ser usadas, mas não é qualquer fruta que pode ser usada como protease também. Então, muito cuidado, não usem sem referência ou estragar o produto de vocês. Então, quando a gente vai ter essa coagulação enzimática, né, para tentar ilustrar um pouquinho do que vocês leram no artigo que eu sugeri, ou para quem já sabia relembrar, então as enzimas elas clivam, né, elas cortam, então elas vão cortar em alguns lugares, e onde que está mais acessível aqui para elas são esses cabelinhos. Elas vão tirar os cabelinhos da nossa estrutura, e a partir do momento que a nossa estrutura perdeu o ponto que ligava elas à água, elas deixam, né, de ter afinidade à água. E aí, antes essas micelas, quando se aproximavam, elas se repeliam, deixa eu botar, perdão, elas se repeliam por causa desses terminais hidrofílicos terem cargas. A hora que eu não tenho mais terminal hidrofílico, ela é totalmente hidrofóbica, ela começa a se juntar. E eu começo a ter essa teia de coagulação. Então, primeiro tem essa modificação enzimática da minha micela de caseína, que na verdade são várias caseínas juntas. E aí eu vou tendo essa teia aglomerada. Lembra que eu comentei com vocês que o cálcio ele é concentrado no queijo porque o cálcio que estava ali estava na estrutura. Então, olha aqui a representação do cálcio com essa bolinha de azul clarinha aqui, que é o cálcio que ficava fazendo a ligação dessas várias micelas de caseína formando uma estrutura única, uma micelona, né? E aqui então depois que eles se agregam, formando essa teia seria a nossa coagulação. E aí é quando a pessoa faz queijo, ela faz, então, ela põe essa enzima, espera uns 40 minutos, mais ou menos, né? Dependendo da quantidade, do tipo de enzima que ela usou. A hora que ele forma como se fosse uma gelatina, pode ser cortado já. O que aconteceu ali dentro foi a formação dessa teia aí, tá? Então ele foi perdendo estabilidade, as células se encontrando e formando uma teia, tá? Bom, e a coagulação ácida, ela é um pouquinho diferente. Então, como eu comentei, pode ser feito nesse caso da foto com limão, com vinagre, e a gente encontra várias receitas desse tipo. Mas a mais nobre coagulação, podemos dizer, que daria um sabor mais agradável, é a mais genuína do processo original dela, seria a coagulação feita no próprio micro-organismo ácido lático, por bactérias acidoláticas. Seria quando a gente fala que ela aqui cortou um pouquinho, uma bactérias, estava escrito lácteas, aqui fermentação, é forma natural de coagulação ácida, mas eu posso também adicionar um ácido, como um ácido lático, que é o produzido durante a fermentação com bactérias acidoláticas. Eu posso fazer de forma artificial, né? Então, lembra que eu comentei que a própria micro-organismo produz a lactase, que vai quebrar aquele lactose, que são dois açúcares, em dois açúcares fermentescíveis daí, né, que podem ser fermentados, e que daí também, quando cai no trato gastrointestinal das pessoas, não fica lá, né, sendo usado pelas toda a carga bacteriana que está lá no nosso trato gastrointestinal, e o micro-organismo faz isso para ele poder usar a glicose e fazer a fermentação,
e até a galactose ele consegue em alguns casos. Então, com a produção, com o corte desse açúcar grande da lactose, a bactéria vai produzir o ácido lático. E é esse ácido que vai agir naqueles cabelinhos e vai proporcionar a coagulação. Como então que isso vai acontecer? Então, aqui a gente vai ter a produção da fermentação lática produzindo ácido lático. Esse ácido tem cargas H+. Essas cargas H+, achei que tinha mais uma figura aqui. Essas cargas H+, elas vão fazer a mesma coisa quase com aquela clivagem que a gente viu nos cabelinhos, só que em vez de clivar, ele vai só neutralizar. Então, ele continua lá, mas é como se ele não tivesse. E aí vai acontecer a mesma coisa, elas não deixam mais, elas não se repelem mais, elas se aproximam e formam uma teia, da mesma forma, tá? Essa teia é um pouco diferente, como tem acidez também, sai um pouquinho do cálcio, que estaria ali, ela é mais esfarelenta, mas o processo é igual. Bom, quando a gente fala no ramo de vários tipos de leites que podem ser produzidos por fermentação, com coagulação, a gente tem a legislação no Brasil aqui, ela tem uma legislação específica enorme para leite fermentado, para todo leite que sofreu fermentação, e por isso coagulou. No entanto, cada nome que a gente dá, se eu falo coalhada, se eu falo kefir, se eu falo iogurte, eu tenho uma especificidade que eu tenho que olhar na legislação para saber. Não é para qualquer, eu não posso chamar tudo igual. Embora quando a gente olha a prateleira de supermercado e veja todo aquilo com a mesma roupinha, mesma embalagem, dá a impressão que tudo é igual, mas não é. Então, no caso de chamar, eu esqueci errado, perdão, mas para chamar de iogurte eu preciso de 2 micro-organismos, que são, se eu olhar aqui, ó, o lactobacillus e streptococcus. Se eu tiver esses dois, posso até ter mais, mas eu pelo menos esses dois lá, e vivos, numa quantidade abundante, a legislação brasileira permite que chame de iogurte. Se não, eu tenho que chamar de leite fermentado. Então, esse aqui, por exemplo, é um produto que é bem famoso aqui no Brasil, que é da marca Danone, mas tem outros, não é propaganda, porque ele é muito conhecido, que é um micro-organismo que tem probióticos. Esses probióticos fazem muito bem para o nosso organismo, vou falar deles, mas eles não são essas duas cepas. Muitas vezes eles são lactobacilos só, ou alguma outra cepa, mas não estão essas duas juntas. Então, ele não pode ser chamado de iogurte. Não quer dizer que ele é melhor ou é pior, mas tem que ter o nome certo. Se vocês vão produzir isso de forma comercial, você tem que procurar a legislação do país ou dos países para onde vocês vão vender e saber exatamente como que a legislação diz que tem que ser o nome que você está colocando ali no produto. Então, essa foto que eu peguei desse site aqui, por isso que ela está destacada aqui, tá? Pessoal, então, na legislação brasileira, por exemplo, fala que, assim, para chamar de leite fermentado, também os fermentos lácteos presentes têm que estar vivos, ativos e abundantes. Então, viáveis, ativos e abundantes. Inclusive, tem quantidades específicas para eles, tá? Bom, e o que são probióticos? Probióticos são micro-organismos que, quando a gente ingere, eles conseguem colonizar o nosso trato gastrointestinal e nos causam benefícios, né? Agora, esses probióticos, em geral, a maior parte dos probióticos conhecidos são bactérias acidoláticas, mas não é toda bactéria acidolática que é um probiótico, e tem exceções de micro-organismos que não são bactérias acidoláticas, mas conseguem trazer esse benefício. Mas, em geral, a gente pode dizer que probióticos são bactérias acidoláticas, embora nem todas consigam chegar vivas. Por quê? Porque o nosso trato gastrointestinal é muito ácido, então esse micro-organismo tem que chegar vivo lá no trato gastrointestinal, ele tem que sobreviver, colonizar, e daí ele produz, como se fosse, numa forma bem grosseira, assim, um muco ácido, e esse muco ácido, que tem uma viscosidade que ela é seletiva para algum, ele só, em tese seria assim, perfeita, porque ela só deixa passar coisas que interessam para nós, coisas tóxicas ficarem presas, ali não conseguiriam, seriam menos absorvidos pelo nosso trato gastrointestinal, e patógenos têm dificuldade em sobreviver naquele muco de proteção ali das bactérias probióticas. Então, mais ou menos seria esse cenário, onde elas vão fazendo esse muco, né? Não é bem isso, tá? Mais para ilustrar aqui a ideia. E as bactérias acidoláticas, então, quando a gente está com o nosso organismo bem regulado entre micro-organismos bons e ruins, elas conseguem proteger a gente de doenças, e por isso que a gente fala que a ingestão desses micro-organismos, bactérias acidoláticas, probióticas, elas causam benefícios à nossa saúde de várias formas, né? Então, aqui é só um exemplo, né? Essa foto eu peguei daqui, é um vídeo.
Se ela sobreviver e colonizar, eu chamo de probiótico, então. Se não, eu não consigo, não posso chamar de probiótica, só as que conseguem sobreviver, que são algumas delas. E aí, sobrevivendo, né, produzindo, então, esse muco, aí que ajuda a ser seletivo, evita, inclusive, que outros micro-organismos patógenos consigam colonizar o trato gastrointestinal, deixa as pessoas mais saudáveis, inclusive, mas com imunidade maior. Tem várias outras coisas ligadas a probióticos, e a gente diz que cada probiótico tem uma ação também, então tem probióticos que vão agir mais na pele da pessoa, tem probióticos que vão agir mais na higiene da mulher, prevenindo candidíase, por exemplo. Tem outros probióticos que vão agir mais no intestino. Então, cada cepa precisa ser estudada e para ter certeza do que ela vai fazer. Daí eu fazer uma alegação, dizer, o meu micro-organismo é bom para isso. E não é todo probiótico que age igual, eles são infinitos, assim como nós, e cada um tem as suas especificidades do que ele faz, o que ele é melhor, o que ele é pior. E por isso que as marcas brigam entre elas para tentar dar, que a gente fala que são aquelas alegações nutricionais, aqueles claims, dizendo o que é melhor, o que é pior. E agora uma coisa boa para vocês saberem também, até como consumidor, tem um termo que a gente fala de pós ou para-probiótico, que quer dizer o quê? Que o micro-organismo não necessariamente precisa colonizar nosso trato gastrointestinal e nos só trazer um benefício, como são os probióticos. Às vezes, só o fato desse micro-organismo conseguir crescer e produzir peptídeos menores que têm efeitos bons para o nosso organismo, produzir alguns derivados, como, por exemplo, polímeros, né? Enfim, só o fato dele ter fermentado o alimento, muitas vezes ele já produz compostos que são saudáveis para nós, ou fragmentos do organismo, desse micro-organismo, pode nos causar bem. Então, a gente diz que pós ou para-probiótico seria isso, mesmo ele não sendo um probiótico, o fato dele ter fermentado o alimento, ter estado lá, ele trouxe algum benefício ao alimento maior do que se ele não tivesse sido fermentado. Isso, então tem um artigo, eu vou explicar isso melhor, que se vocês quiserem ler, é de uma pesquisadora que é especialista nesse assunto, e ela fala isso de uma forma muito didática. Então, partes de probióticos ou metabólitos deles que podem ser úteis para a nossa saúde também. Então, como que a gente faz um leite fermentado em casa? Né? Partindo assim, é muito fácil. Então, a gente pega um leite, ele tem que estar à temperatura ambiente. Às vezes, se eu puder aquecer ele à temperatura exata, que seria bom, às vezes em 35 graus ou 45, dependendo do micro-organismo, que é o que está dentro desse leite fermentado, eu vou conseguir deixar ele incubando por algumas horas, ou no isopor, ou embrulhado em jornal, ou simplesmente deixando ele não numa superfície gelada, como por exemplo deixar numa mesa de madeira, ou num lugar que seja plástico, que não troque calor, né? Uma pedra já troca mais frio e aí atrapalha mais essa etapa de fermentação, ou simplesmente temperatura ambiente, você não tem como arrumar, e inoculo um micro-organismo comercial, que eu sei o que é, né, dentro desse leite, ou no caso de ter kefir, que são as bolinhas que contém colônias de micro-organismo, e isso é doado de amigo para amigo, vizinho, conhecido, deixo fermentando de um dia para outro até que ele coagule. No caso, se eu usar as bolinhas de kefir, eu preciso coar, senão eu não preciso fazer mais nada, ele já está pronto para ser consumido. E aqui é uma sugestão de um vídeo, se vocês quiserem ver um processo industrial, é o processo da Danone, em Portugal, como que se faz um iogurte. E aqui, só para ilustrar uma parte que é bem interessante, que é feito na indústria, primeiro eles misturam o leite, todos os sabores, ou se vai ter fundo de geleia, ou fundo de alguma coisinha, se vai ter sabor, corantes, frutas, o que eu quiser que eu puser lá. Aí eu inoculo, depois tudo misturado, eu inoculo o micro-organismo, selo, e aí esse produto já vai para a estufa e ele vai coagular dentro do potinho. Por que as empresas gostam de fazer assim? Esse gel do iogurte ele é muito delicado. Se eu pegar ele e bater no liquidificador, ele vai ficar com a textura do leite de novo. Então, eu tenho que bater ele à mão, com muito cuidado, bombear muito pouco dentro de uma indústria. Então, quanto menos eu mexer, mais o consumidor vai chegar, abrir e tirar ele naquela textura de colher, que ele vai falar, nossa, tá firminho, vira a colher, o iogurte não cai, né? Então, é por isso que as fábricas tendem a fazer isso também. E daí, lembrar vocês que vocês podem fazer produtos muito saudáveis, né? Talvez uma cooperativa, vocês estarem associados a uma cooperativa, ou até vocês mesmos sendo os produtores.
Então, você faz uma geleia no seu do pomar, com uma fruta orgânica, seria até melhor ainda. Aí eu ponho no leite, o meu leite não pode ser cru, lembra que não pode ser cru? Então, esse leite já foi pasteurizado, inclusive isso ajuda, esse tratamento térmico ajuda ele a fazer um iogurte mais firme. Eu adiciono, então, a geleia, por exemplo, como fonte de açúcar, não necessariamente só por um açúcar adicionado, artificial, e ela também é um corante natural, então eu posso fazer um produto mais saudável, né? Então, muito obrigada, pessoal. E vamos para a próxima. Podem ir fechando aí.